Olá, bem-vindos. Vamos agora falar a propósito de avaliação modular. Isto é, aquela que cada professor terá que registar no final de cada módulo de formação. Para isto, os nossos objetivos serão a preparação da própria avaliação modular, nomeadamente através do primeiro passo, analisar a assiduidade dos alunos. No caso de os alunos terem excesso de faltas ao módulo, terão que, em primeiro lugar, proceder ao registro das compensações de assiduidade. E só depois disto é que terão que definir a ponderação que os critérios de avaliação têm no módulo que vão avaliar. Depois vão ter que registar as propostas de avaliação modular e para isto terão que, num primeiro lugar, definir uma data para a avaliação. No final de registadas as classificações, vamos aprender a imprimir os documentos ou a pauta de avaliação modular. O primeiro passo para proceder à avaliação é verificar a situação de faltas dos alunos. Temos um widget que nos mostra os alunos que ultrapassaram o limite de faltas ao módulo. Eu quero avaliar este módulo da disciplina da área de integração, que é o módulo número 4, na turma 96. E então aqui aparece uma aluna que já tem faltas em excesso. Contudo, como outros professores terão muitos alunos nesta condição, a melhor forma de proceder é virem ao menu professor e acederem a módulos. Aqui encontrarão exatamente o mesmo módulo. Seleciono, clicando duas vezes ou no lápis e vou ao relatório de assiduidade. É este relatório de assiduidade V2 ou então podemos na caixa de pesquisa escrever o seu número 475. Seleciono clicando duas vezes e depois consulto. Posso extraí-lo também em PDF ou em Excel. O sistema mostra-me então que de todos os alunos da turma a assiduidade estará a 100%, ou está a 100%, apenas uma aluna tem duas faltas. Dado que este módulo tem 5 horas, 10% corresponde a meia falta, portanto ela terá sempre que compensar as duas faltas. É isso que teremos que realizar imediatamente. A Adriana tem, portanto, duas faltas a compensar. O que é que eu tenho que fazer? Menu livre de ponto, turmas. Seleciono a turma que pretendo, que é 96, e vou ao separador alunos. Neste, acedo à aluna em questão, tenho que ir ao menu faltas e depois certamente fazer uma pesquisa avançada para me ajudar. Sei que a minha disciplina é a disciplina da área de integração e então faço uma pesquisa filtrando as faltas. São estas as faltas que a questão dia 13 e eu vou marcá-las para as assinalar como estratégia de recuperação. Pressiono o botão e neste menu o que é que eu vou ter que fazer? Indicar qual é a estratégia de compensação que a aluna realizou. E depois marcar como estratégia de recuperação. O processo foi concluído com sucesso, portanto, fecho. Uma vez compensada a assiduidade dos alunos, aquilo que nós pretendemos fazer de seguida é definir a ponderação que os critérios de avaliação têm no módulo. Para isso, temos que vir ao menu Professor, Módulos, e depois selecionar o módulo que queremos avaliar. Neste caso, é o módulo 4 da disciplina da área de integração. Vamos ao menu Parâmetros de avaliação e verificamos o que aqui estão definidos uns quantos. Assiduidade, pontualidade, saber estar, saber fazer e saber ser correspondem aos critérios qualitativos definidos pelo Conselho Pedagógico e, portanto, a sua ponderação está fechada. Aqueles que podemos redefinir são apresentação oral, trabalho grupo, testes ou trabalhos individuais. Para os redefinirmos, temos que editar os parâmetros e depois então vamos alterá-los. No caso, eu posso não ter nenhuma apresentação oral feita durante o módulo, tenho que definir a ponderação. Verificaram que alteramos a ponderação e, portanto, baixou a percentagem. Vamos dizer que 50% da ponderação resultou de um primeiro teste ou trabalho e vamos para este módulo definir que
o trabalho de grupo vale 20%. Gravamos as alterações selecionando aqui este botão e depois apenas fechar. Desta forma estão definidos, ou está definida a nova ponderação dos critérios de avaliação ao módulo. E agora é o momento de registarmos a avaliação modular. Para isto, temos que vir ao menu Avaliações, Profissional e Lançar Notas. É este o caminho. Já sabemos, estamos a trabalhar no módulo 4 de área de integração da turma 96. Vamos lançar notas aos módulos e o primeiro passo é o de escolher a data em que a avaliação é realizada. Módulo 4, disciplina da área de integração. Não há ainda nenhuma data definida e, portanto, aquilo que temos que fazer é clicar numa nova avaliação. No caso concreto, a minha data do último sumário foi em 20 de setembro. É essa a data que eu vou selecionar. E o período, ou melhor, a hora, foi às 15h50. Posso selecionar a sala ou não. Pressiono guardar. Portanto, já poderei proceder à avaliação. Chegados a este ponto, o que é que nós conseguimos ver? Temos aqui a grelha para o lançamento de todas as avaliações. Todos os critérios de avaliação estão aqui devidamente identificados com a ponderação que lhe atribuímos, incluindo aqueles aos quais foi dada a ponderação de 0. Neste caso, então, vamos simular o lançamento de classificações a estes alunos, apenas e só para verificarmos como o processo decorre. Nas colunas onde a ponderação não foi definida, não vamos registar nenhum valor. Nas outras, sim. Aqui vem, à medida que vamos lançando as classificações, elas vão sendo registadas com sucesso. Clicando na calculadora é possível verificar o cálculo da classificação. Então, atribuímos uma classificação arredondada, não colocamos nenhuma. A legenda desses acrónimos encontra-se no fundo da pauta e, como vocês podem ver, AC significa avaliação complementar e refere-se ou será aplicada a todos os alunos que não tenham ainda compensado a assiduidade e, nesse caso, também a linha correspondente ao aluno na pauta vai surgir vermelho. Melhoria para melhoria de classificação, não atingiu os objetivos, no caso do aluno não ter obtido uma classificação positiva. Vamos simular esse processo, por exemplo, nesta segunda aluna, registrando-lhe classificações que permitam, efetivamente, a atribuição de uma classificação inferior a 10 valores. Se pressionarmos a calculadora, verificaremos então que este valor é inferior a 9, não vamos registrar a classificação. A propósito, só para testar, suponham que, por engano, atribuíam uma classificação qualquer num critério que não tinha ponderação, vão verificar que isto não produz qualquer impacto na classificação a atribuir. Trata-se, portanto, de um valor a corrigir. Aqui fazemos o que então? Colocamos como acrónimo não atingiu os objetivos. Se o primeiro aluno está aprovado, o segundo vai para a primeira oportunidade. À medida que vamos registando as classificações, surge sempre esta informação de que elas foram registadas com sucesso e depois procederíamos desta maneira para todos os alunos da mesma turma. Depois de registarmos as classificações, vamos tratar de imprimir os documentos. Para isto, mais uma vez, professor, módulos, selecionamos a turma e o módulo, claro. Vamos a relatórios e encontramos aqui dois que teremos que utilizar. O
primeiro, a pauta de avaliação modular com parâmetros. Temos que selecionar todas estas caixas de verificação e selecionar uma data para a fixação da pauta. Aqui apenas para podermos verificar. E aqui está, as classificações exatamente como elas nos surgiam no modelo 164. Imprimimos. Bom, e posto isto, está concluído o processo de avaliação modular. Realizamos todas estas operações, registramos as classificações. Enquanto docentes, estas classificações são propostas e, portanto, seguirão para as orientadoras educativas, que vão validá-las e, no Conselho de Turma, passarão a ser, portanto, do ponto de vista formal, as classificações atribuídas aos alunos. Muito obrigado pela vossa atenção.